Anunciamos a presença do senhor governador do estado do Piauí, Rafael Fonteles. Convidamos o governador Rafael Fonteles a tomar assento em poltrona reservada neste teatro. Senhoras e senhores, boa tarde. O cerimonial do governo do estado do Piauí tem a satisfação de dar início a esta solenidade híbrida que marca a abertura da Brasil Energy Conference, uma iniciativa do governo do estado por meio da Invest Piauí e da Secretaria de Estado de Inteligência Artificial, Economia Digital, Ciência, Tecnologia e Inovação, numa correalização do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, da Associação Brasileira de Desenvolvimento e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, a FAPEP, com o patrocínio da Green Energy Park, Speak Brasil e Enel Green Power. Nós agradecemos a presença de todos e todas que aqui estão e que vieram prestigiar este evento. Sejam muito bem-vindos ao Centro de Convenções de Teresina, e nós agradecemos também aquelas pessoas que, neste momento, nos assistem pela rede social deste evento. Neste momento, nós vamos observar um minuto de silêncio em memória da arqueóloga Niede Guidon, falecida no dia de hoje. Vamos refletir sobre a importância da sua vida e da sua memória, especialmente por suas descobertas no Parque Nacional Serra da Capivara, que contribuíram significativamente para a compreensão da história do continente americano, colocando o Piauí em destaque para o Brasil e para o mundo. O Piauí foi escolhido como sede da edição de 2025 da Brasil Energy Conference por seu papel de destaque no cenário energético, se consolidando como referência em energia solar e eólica, abrigando projetos estratégicos voltados para pesquisa, desenvolvimento e inovação em fontes limpas. Neste momento, daremos início aos pronunciamentos desta solenidade. Para fazer uso da palavra, nós convidamos o senhor secretário de Estado de Inteligência Artificial, Economia Digital, Ciência, Tecnologia e Inovação, André Macedo.
Bom, boa tarde a todos e todas. Queria cumprimentar nosso governador, Rafael Fonteles. Nós temos uma trinca de ex-governadores aqui, ex-governador Freitas Neto, Wilson Martins, nossa ex-governadora Regina. Cumprimentar também o Cláudio Providas e o Carlos Salgado do PNUD, Maria Fernanda, da ABDE, muito obrigado também pela presença. A equipe de governo, em especial aqui o Vitor Hugo e o Xavier, que são parte fundamental para a realização desse evento. A nossa defensora pública, Carla Iáscara, deputado Vinícius Nascimento, representando a Assembleia Legislativa, senador Marcelo, deputado Flávio, deputado Júlio, Venâncio, representando a Câmara dos vereadores de Teresina, Sávio Normando também representando o nosso prefeito, Delano, do SEBRAE. Esses são os nossos cumprimentos iniciais. Senhoras e senhores, é uma grande honra dar as boas-vindas a todos e todas ao Brasil Energy Conference 2025, um evento internacional dedicado ao debate relacionado à transição energética. Esse evento é resultado de um imenso trabalho coletivo, que envolveu mais de 6 meses de preparação. Fora pensado para agentes de governo, para empresas, para a academia e para a sociedade civil, em torno de um mesmo propósito: debater e impulsionar o futuro da energia no Brasil e no mundo. Temos marcas impactantes para esse evento. São mais de 4.500 inscritos para um evento de tema específico, com presença confirmada de 25 estados da federação, de todas as nossas regiões. Também recebemos delegações de 9 países, além do Brasil. E contamos com cobertura jornalística nacional e internacional, destaque para os veículos de comunicação da China e de Portugal, o que mostra a internacionalização do nosso evento. O evento conta com 37 expositores. Destaco a presença de 16 empresas do setor que estão aqui participando do evento, além de órgãos do governo, PNUD, Consórcio Nordeste, Sistema S, as nossas universidades, Instituto Federal, estou vendo ali minha chefe, a professora Nadir, Paulo, o João Paulo também está aqui, Evandro, todos também prestigiando o nosso evento. Nos 3 dias teremos 35 painéis temáticos de debate. Já destaco que todos eles estão com inscrição, senhor governador, lotada, o que mostra o interesse do nosso povo por participar desse evento. Também, e é importante destacar, que nós temos um espaço inovador voltado para a juventude e para a inovação. Teremos ideatons com empresas apresentando seus problemas e as nossas startups locais podendo dialogar, e também a nossa equipe da Secretaria de Educação fará uma amostra dos trabalhos relacionados a energias renováveis que são praticadas aqui no nosso estado. Para ampliar o acesso e o alcance também deste evento, estamos com transmissão ao vivo pelo YouTube, democratizando o debate e ampliando o seu impacto. Por fim, e sem medo de errar, afirmo que esta não é apenas uma conferência sobre energia, é um encontro sobre inteligência coletiva, sobre transformar dados em decisões, conhecimento em política pública e tecnologia em bem-estar. É sobre unir inovação e responsabilidade para impulsionar a transição energética que o mundo precisa, inteligente, justa, verde e centrada nas pessoas. Muito obrigado e sejam bem-vindos ao Brasil Energy 2025. E nós convidamos agora para fazer o seu pronunciamento o senhor presidente da Agência de Atração de Investimentos Estratégicos, a Invest Piauí, Vitor Hugo Almeida. Boa tarde a todos e a todas. Aqui nós reunimos no dia de hoje as principais lideranças da academia,
do mercado, do governo e da sociedade civil. Acho que isso já é um grande feito da Brasil Energy Conference, reunir as principais lideranças em torno desse tema que é vocacionado para o estado do Piauí. Então, Teresina se transforma, a partir de hoje, na capital brasileira da transição energética, da economia verde, e, obviamente, a Invest Piauí, nós aqui, enquanto agência que foi pensada pelo governador Rafael para atrair investimentos, para promover essas colisões entre os setores do mercado, o setor da academia, o próprio governo que induz esse desenvolvimento. Então, nos próximos 3 dias, nós temos aqui uma vasta programação, grandes lideranças acadêmicas do setor, pensando os próximos passos. O Piauí já viveu um grande ciclo de desenvolvimento econômico no setor das energias renováveis. Não é à toa que hoje nós ocupamos a 3ª posição nacional em produção de energia eólica e solar, e, se considerado o nosso grid, o estado do Piauí é a liderança brasileira em energia renovável. É natural que nós possamos aqui reunir essas lideranças e, ao mesmo tempo, nos posicionarmos como o estado que está na vanguarda dessas discussões. Então, este evento é um evento técnico específico e que está aqui lotando o principal auditório do estado do Piauí. Então, desejo boa sorte, sucesso a todos os participantes, os mais de 4.000 participantes. Nós temos aqui as grandes empresas que acreditam no estado do Piauí, parte delas que foram atraídas por esse esforço pessoal do governador em dialogar com o mercado e mostrar para o mercado brasileiro que o estado do Piauí é o melhor lugar do Brasil para se investir, e principalmente em energias renováveis, em economia verde, em transição energética. Nós temos aqui grandes debates nesse sentido, e a Invest Piauí, como todos os demais órgãos do estado, se fazem presentes. Nós estamos aqui com os estandes a partir de amanhã, para que a gente possa pensar nos detalhes da formação da mão de obra, nos detalhes da infraestrutura de linhas de transmissão, nos detalhes da política de incentivos, da conexão dessas grandes empresas. Vocês estão vendo aqui grandes estandes da Solatio, da Green Energy Park, que são empresas que estão ávidas para se conectar com o mercado, com a academia e com a sociedade civil. Então, boa sorte a todos nós e parabenizar ao governo do estado, ao PNUD, que acreditou no primeiro dia do diálogo do governador em Brasília. Então, agradecer a parceria exitosa do PNUD aqui conosco, agradecer a todos os demais parceiros, que aí eu vou me alongar muito, mas o evento, a conferência é um sucesso e marca o calendário de eventos estratégicos do estado do Piauí. Então, parabéns, governador, pela sua decisão de fomentar e sediar um evento desse porte, que vem muito ao encontro daquilo que o Piauí é vocacionado para o setor verde, o setor da transição energética e tudo que deriva disso. Então, muito obrigado a todos e boa sorte e boa participação. Ouve-se agora as palavras do professor Juan de Aguiar, ele é curador da Brasil Energy Conference. Excelentíssimo senhor governador do estado, Rafael Fonteles, representante do Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento, senhor Cláudio Providas, autoridades federais, estaduais e municipais, reitores, professor Evandro Alberto, da UESP, professora Nadir, da nossa Universidade Federal, professor Paulo Bosch, do Instituto Federal, e o nosso professor da Universidade Federal Delta do Parnaíba, João Paulo. Professores, meus irmãos, amigos e pais, e os nossos estudantes, lideranças sociais e os nossos visionários empresários. A todas as pessoas aqui presentes, online e por meio das redes sociais, é com imensa alegria
que damos início à Brasil Energy Conference 2025. Um encontro que carrega não apenas uma programação intensa, mas um momento de discussão de temas associados ao desenvolvimento econômico, tecnologias, aspectos regulatórios e políticas públicas acerca da transição energética, que serão apresentadas a partir de hoje até sábado, por meio de 35 painéis, laboratórios práticos, mesas de negócio, exposições de estandes e o que há de mais atual nas discussões acerca da transição energética, desenvolvimento de tecnologias, formação, soluções técnicas e regulatórias. É profundamente simbólico que esse evento ocorra aqui em Teresina, no coração do estado do Piauí, estado que hoje responde com protagonismo apresentado ao Brasil e ao mundo quando falamos em energia renovável. Possuímos a terceira maior capacidade instalada de energia eólica, a terceira maior capacidade nacional em termos de energia solar, e a cidade de Teresina é a quarta maior produtora, por meio de sua capacidade instalada em geração distribuída do país. Agradeço ao nosso governador, Rafael, por fazer a energia um ponto para o meio futuro, por meio de sua visão arrojada e precisa. Muito obrigado, governador. Agradeço também aos nossos realizadores, a Secretaria de Inteligência Artificial, Ciência, Tecnologia e Inovação, a Invest Piauí, aos nossos correalizadores, PNUD, FAPEP, ABDE, que estão sendo parceiros essenciais na construção de uma visão global e inclusiva a todas as instituições que apoiaram este encontro com dedicação, visão e coragem. Agradeço a equipe de curadoria, por meio da CIA, Invest, CEPLAN, PNUD, SURP, e o nosso Núcleo de Formação e Pesquisa em Energias Renováveis do Estado do Piauí, que há muitos anos promove a formação, desenvolvimento de tecnologias e, sobretudo, a socialização de tecnologias do nosso Estado. Aqui lançaremos também a Carta do Piauí, um documento que nasce do diálogo entre os saberes e setores, propondo diretrizes reais para um novo pacto energético no Brasil. Uma carta que convida o país a ousar, a cooperar e a agir com os olhos no horizonte da COP30. Queremos propor soluções para o financiamento climático, expansão de redes, uso de baterias e armazenamento, para tratar o curtailment e para a formação de capital humano e industrialização dos insumos da cadeia produtiva, oriundos, sobretudo, da transição energética. Sobretudo, o hidrogênio verde. Mas, mais do que tudo, queremos propor um novo espírito para o setor energético, um espírito de colaboração, coragem, ousar e inovar, reforçando o Brasil como referência energética, como matriz sustentáveis. Finalizo esse momento com um convite para que a energia que nos une nesse dia de conferência não seja apenas a elétrica, solar ou eólica, que seja também a energia da escuta, da empatia, da parceria e da transformação. Que, ao sairmos daqui, estejamos carregados não apenas de dados, relatórios, e também de propósito, porque o futuro da energia precisa ser renovável, sim, mas, sobretudo, renovador das nossas práticas, relações e nossas prioridades. Vamos juntos construir um novo futuro. Muito obrigado a todos e sejam muito bem-vindos. Senhoras e senhores, nós ouviremos agora as palavras do representante residente do PNUD no Brasil, Cláudio Providas. Buenas tardes, estimado gobernador Rafael Fonteles, gobernador de Piauí. No sé si Juliana está aquí. Juliana Luciana Damasceno, María Fernanda, directora de BNDES y presidenta de la BDE. Lin Shi, vice-CEO de Energy International. Carlos Salgado, mi colega. Juliana, la moderadora, Víctor Hugo, de Investe Piauí, diputados, miembros de la sociedad civil, los medios. Primero quisiera reconocer
Aqui estamos no Nordeste. Mi colega me falava la semana pasada, estava em Pará, e me disse, nós chamamos a la gente do Sur sudestinos. Sou de Uruguai, assim que de alguma maneira quizás também sudestinos. E quando conheci, faz um pouco mais de um ano, o governador, lá em nosso escritório em Brasília, lembrei um encontro que tive há 10 anos em Singapura, governador. A gente estuvo involucrado há 50 años en lo que fue la génesis de Singapur como un país moderno, con Lee Kuan Yew, quien fue el arquitecto de Singapur, y él no está vivo, mas falamos con su ministro de Asuntos Extranjeros y estaba refletiendo con la equipa nosa de cuál era el secreto en el molho de la creación de Singapur. Decía que un día estaba voltando en un ferry, en una barcaza con Lee Kuan Yew, y estaban a olhar todos esos predios y esa modernidad de Singapur, y decía, esto fue feito con mucho sudor, mucho compromiso, por líderes engajados, con comprometimiento e ideas claras. Y cuando você vino a proponer un poco esta idea, no solo de la conferencia, mas de toda la arquitectura, tenía mucho engajamiento, mucha pasión, más ideas, mucha clareza. Así que, sin que esto sea un culto a la personalidad, quiero reconocer esa fuerza y esa ambición. Cuando faló de una segunda edición más ambiciosa para 2025, decía, ¿cómo vamos a hacer esto? El año de la COP, el mundo viró, y el mundo viró y está creando más demanda, más por diferentes razones. Tem toda una conversa ahora sobre la transición energética. Estábamos hace un par de semanas hablando sobre minerales raros en San Pablo. Tem una demanda, la conferencia ficou loteada, ya no tiene más espacio, y está en 2 años ya un suceso. Así que parabéns. Mas estamos viviendo un momento más decisivo en nuestra generación. De la manera de cómo producimos y consumimos energía hoy, va a determinar el tipo de futuro que vamos a dejar para nuestros hijos y nietos. La transición energética no es más que una opción, es una necesidad urgente y también representa una oportunidad histórica. Yo creo que ese es un poco el rotero del Brazilian Energy Conference, de superar desigualdades, impulsionar economías y transformar la vida de millones de personas. Es con ese espíritu que nosotros actuamos para acelerar esa transición energética justa, inclusive y sustentable. Y sobre todo, que los impactos de esa transformación no aprofunden desigualdades, sino que más bien impulsen una nueva industria de empleos. También quiero destacar la inteligencia, el rol de la inteligencia artificial. Lanzamos hace un mes relatorio global sobre desenvolvimiento humano que trataba la temática y justamente en la misma pauta que Piauí. ¿Cómo hacemos que mudamos esa conversa de la inteligencia artificial que fica un complemento a ese desenvolvimiento humano y no una competencia? Así que parabéns también por esos esfuerzos. El Estado de Piauí presenta un caso convincente como nuevo futuro líder del mercado global de hidrógeno verde. Y nos convida a olhar para la próxima década e identificar oportunidades más promisoras de energía sustentable como motor de desenvolvimiento. El Estado está a acelerar todos los marcos regulatorios, políticas públicas, un ambiente político propicio y sobre todo investimiento. Así que también parabéns por nuestros parceros y amigos de la BDE, do BNDES, y de todos los socios que están a acreditar en esta aventura e investir en Piauí. Al lanzar esta visión existe una acción coordinada y por eso estamos un consorcio de parceros apoyando esta iniciativa. También la coordinación con el sistema financiero, y convidamos a todos ustedes, vamos a tener una serie de palestras sobre o sistema financiero, cómo alinear las finanzas para financiar esta mudanza energética.
Y al final, el objetivo, como falamos, es tener ese futuro con más inclusión, más justicia y más prosperidad. La matriz energética del Nordeste es predominantemente limpia, con más del 90% de la generación de energía proveniente de fuentes renovables. Y se precisan más investimentos para promover esa nueva industria y alinear esos investimentos a esa nueva industria que va a generar esos empleos verdes, esas nuevas oportunidades económicas. Así que nos colocamos como un parcero y renovamos nuestro compromiso, gobernador, para que esta conferencia siga siendo un suceso y que sea el espacio de debate y un punto de virada para transformar los planos en acciones concretas como você solicitó. Así que parabéns, muito obrigado. Esta solenidade marca também o lançamento no Piauí da chamada Nordeste, uma iniciativa de fomento no âmbito das discussões do Comitê Regional das Instituições Financeiras Federais, vinculado ao Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, CONDEL-SUDENE, que tem como objetivo principal promover a integração das ações de apoio financeiro aos projetos de infraestrutura e de serviços públicos e aos empreendimentos produtivos priorizados nos eixos e missões do Programa da Nova Indústria Brasil, gerando emprego, renda e acelerando assim o crescimento do Brasil, melhorando a qualidade de vida da população nordestina. O lançamento nacional foi feito pelo presidente Lula, com investimentos de 10 bilhões de reais. Nesta solenidade, passamos à assinatura do seguinte documento. Acordo de cooperação que entre si celebram o Consórcio Nordeste e a Associação Brasileira de Instituições Financeiras de Desenvolvimento, com o objetivo de unir esforços em atividades e projetos de cooperação, especialmente relacionados com o aumento de disponibilidade e a melhoria das condições de acesso ao crédito na região Nordeste e o fortalecimento do sistema de fomento na região Nordeste por meio de apoio às instituições financeiras de desenvolvimento locais e da articulação com os demais membros do Sistema Nacional de Fomento. Em Teresina, Piauí, 4 de junho de 2025. Assinam o documento o senhor governador do Estado do Piauí, Rafael Tágera Fonteles, e a presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento, Maria Fernanda Coelho, que já pode permanecer em seguida no palco para a sua fala. E para fazer uso da palavra, nós convidamos a presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento, Maria Fernanda Coelho. Esse aqui não vou ter. Esse aqui o quê? Ah, sim. Okay. Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimento o excelentíssimo senhor governador do Estado do Piauí, Rafael Fonteles. Seu nome, faço uma saudação especial aos secretários de Estado, parlamentares aqui presentes, autoridades, sociedade civil. Governador, observei que tem muitos jovens nesse auditório. Acho que isso é um bom prenúncio para a nossa atividade. Quero cumprimentar também o secretário de Estado que nos antecedeu, André Macedo, presidente da Priveste em Piauí,
Investe Piauí, Victor Hugo, o professor Juan de Aguiar, o presidente do PNUD, Cláudio Provides. Estendo meus cumprimentos também, de maneira muito especial, aos colegas do Sistema Nacional de Fomento, presidentes e diretores das instituições financeiras de desenvolvimento que se deslocaram de seus estados para, juntos aqui, compartilharmos experiências e somarmos esforços na construção de soluções para os desafios do desenvolvimento sustentável do Brasil. Faço o convite para que vocês acompanhem, daqui até sexta-feira, os presidentes, os diretores do sistema da ABDE, da Associação Brasileira de Desenvolvimento, estarão em diversas mesas aqui na conferência. Sinto-me honrada em participar dessa conferência, especialmente por tratarmos de um tema que é, sem dúvida, um dos maiores desafios e também uma das maiores oportunidades do nosso tempo, a transição energética, em especial no contexto da região Nordeste. Vivemos um momento decisivo. A emergência climática nos impõe uma transformação profunda em nossos modelos de desenvolvimento. Não se trata apenas de preservar o meio ambiente, trata-se de construir um modelo de crescimento que seja, ao mesmo tempo, socialmente inclusivo, ambientalmente sustentável e economicamente resiliente, frente aos desafios cada vez mais frequentes impostos pelos eventos climáticos extremos. O Brasil tem plenas condições de continuar sendo uma referência global na agenda ambiental. Nossa matriz energética, uma das mais limpas do mundo, já conta com cerca de 89% de fontes renováveis, o que demonstra o compromisso histórico do país com soluções sustentáveis. Somos líderes mundiais na produção de etanol e biocombustíveis, o 5º maior produtor de energia eólica e detentores do 6º maior parque solar do planeta, somando juntos mais de 75 gigawatts de capacidade instalada. Contudo, podemos e devemos ir além. A transição energética abre uma janela histórica de oportunidades para o Brasil. Segundo o Ministério de Minas e Energia, serão necessários mais de 3 trilhões em investimentos em infraestrutura, geração, transmissão e inovação em todas as regiões do país. Por isso, é tão simbólica e relevante a realização desta conferência aqui no Piauí, no coração do Nordeste brasileiro. Esta é uma região que, historicamente, aprendeu a conviver com extremos climáticos, como a seca prolongada, a escassez hídrica e a aridez dos solos. Mas também é uma região que soube transformar desafios em soluções. Ações estruturantes, como a que vivemos nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, a exemplo da transposição do Rio São Francisco, a construção de mais de 1 milhão de cisternas e programas sociais de inclusão, como o Bolsa Família, mudaram significativamente as condições de vida da população e fortaleceram sua capacidade de resiliência. O enfrentamento das secas extremas, como a registrada entre 2012 e 2017, uma das mais severas da história, comprovou que, com investimento, planejamento e políticas públicas bem direcionadas, é possível não apenas mitigar os impactos, mas transformar a diversidade em desenvolvimento. E é exatamente essa lógica que se aplica à transição energética. O Nordeste, que já responde por uma parcela significativa da geração de energia limpa no país, ultrapassando 20 gigawatts em capacidade instalada de energia solar e eólica, hoje já gera mais do que a própria usina hidrelétrica de Itaipu. Além disso, tecnologias emergentes, como o hidrogênio verde, consolidam-se como uma grande promessa para impulsionar a descarbonização da economia e fortalecer a competitividade da nossa indústria. O governo do presidente Lula não tem medido esforços para fortalecer nossa indústria. Os números são robustos. Os investimentos previstos em energia renovável no Nordeste já ultrapassam 100 bilhões de reais, somados a mais de 50 bilhões em novas linhas de transmissão, conforme mapeado no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. De forma complementar, é importante destacar o Programa Nova Indústria Brasil, ANIB, que mobiliza mais de 500 bilhões em investimentos destinados à modernização da indústria brasileira, com foco na economia verde, na inovação tecnológica
e na reindustrialização sustentável do país. Nesse contexto, cabe destacar uma iniciativa emblemática, que é exatamente o lançamento da chamada Nordeste, pelo BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, FINEP, em parceria com o Consórcio Nordeste, presidido pelo governador Rafael Fonteles e a Sudene, dessa chamada pública, de 10 bilhões de reais, destinadas a financiar projetos alinhados ao eixo da NIB, incluindo os setores de energia, inovação e sustentabilidade. Aqui reafirmo, com muito orgulho, o papel estratégico do Sistema Nacional de Fomento, formado por 34 instituições financeiras associadas à BDE. O sistema responde por 46% do crédito total de longo prazo do país e já aportou mais de 146 bilhões de reais em projetos do setor energético nos últimos 10 anos. O Sistema Nacional de Fomento é composto pelos bancos públicos, bancos de desenvolvimento, bancos cooperativos, as agências de fomento, além do SEBRAE e da FINEP. Nós temos um compromisso de fortalecer o Sistema Nacional de Fomento na região Nordeste, promovendo, por meio desse acordo que acabamos de firmar com o governador, como presidente do Consórcio Nordeste, a ampliação dos recursos destinados a projetos de investimento, bem como o fortalecimento das agências de fomento estaduais, que são fundamentais para financiar os pequenos e médios empreendedores em seus territórios. Senhoras e senhores, finalizo minhas palavras, renovando meu entusiasmo e minha convicção de que estamos diante de uma oportunidade histórica de liderar um novo ciclo de desenvolvimento sustentável no Brasil, tendo o Nordeste como protagonista e a energia limpa como vetor estratégico. Tenho certeza de que as instituições financeiras de desenvolvimento que compõem o Sistema Nacional de Fomento são parceiras fundamentais na viabilização dessa transição, na geração de empregos, na promoção de inclusão social e na construção de um futuro mais justo, próspero e sustentável. Antes de encerrar, eu gostaria de dizer, governador, me emocionou a homenagem feita hoje, né, a Niede Guidon. Acho que ela se junta ao Papa Francisco, ao Pepe Mujica, Sebastião Salgado, grandes nomes, né, e que hoje, onde estão, certamente eles torcem por nós. Muito obrigada. Agradecer aqui aquelas pessoas que, nesse momento, estão nos acompanhando pela TV Antares, que está fazendo a transmissão em tempo real desta solenidade. Senhoras e senhores, nós ouviremos agora o pronunciamento do senhor governador do Estado do Piauí, Rafael Fonteles. Em seguida, passamos a condução para o cerimonial da conferência. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês nessa abertura dessa conferência muito importante para aproximar os grandes debates internacionais sobre o tema da comunidade piauiense. Academia, empresários, sociedade civil, estudantes, todos poderão aproveitar esses 35 painéis, os estandes, para poder se aprofundar, se apropriar desse tema tão importante para o Piauí e que representa uma oportunidade enorme para o desenvolvimento do nosso Estado. Então, é por isso que o governo do Estado apoia com toda a força esse momento, para exatamente trazer para próximo do nosso povo as oportunidades que cada vez chegam em maior velocidade na área da energia limpa.
me permitam colocar inicialmente a importância desse momento e essa coincidência de perdermos hoje a Niede Guidon, véspera do Dia Mundial do Meio Ambiente. Ela deverá ser sepultada amanhã. Uma mulher que, sem sombra de dúvidas, é um símbolo pela luta da conservação da natureza e do patrimônio histórico da humanidade. E ela adotou realmente o Piauí, e, portanto, todas as homenagens são mais do que necessárias. Daqui a pouco eu vou a São Raimundo Nonato para me despedir, mas, ao mesmo tempo, aproveitar esse evento que nos entristece por perdermos, mas, ao mesmo tempo, sabemos que ela está junto do Pai e vai continuar inspirando gerações, como eu coloquei mais cedo. Então, eu peço aqui uma salva de palmas a Niede Guidon. E, de certa forma, indiretamente, ela tem muito a ver com o que nós estamos procurando promover aqui. E, basicamente, o que nós estamos procurando promover é essa percepção do Estado do Piauí como protagonista na transição energética. O Piauí tem a sustentabilidade não apenas como um dever cívico, que todos nós que habitamos a terra temos que ter, a preservação da natureza para poder preservar a humanidade. No caso do Piauí, a sustentabilidade, ela se torna o principal eixo econômico. Portanto, o principal eixo gerador de oportunidades de trabalho, emprego e renda para a nossa população. Nós temos várias características que demonstram isso. E, às vezes, as pessoas não enxergam essa realidade como muitas outras coisas não enxergamos. Se você fizer uma volta no tempo, meu caro Marcelo Castro, meu caro Júlio César, meu caro Flávio, há 20 anos atrás, o Piauí sequer produzia a energia que consumia. A energia que a gente consumia aqui no Piauí era proveniente, em parte, de outras regiões do país. Antes da década de 70, não tinha energia nenhuma gerada aqui. Aí a grande obra energética do Piauí foi a barragem de Boa Esperança, lá em Guadalupe. 238 megawatts, se eu não me engano. Na época era um estrondo. Hoje o Piauí produz, no território piauiense, mais de 7.000 megawatts. Esses 7.000 megawatts, tirando aí 10%, aconteceram nos últimos 15 anos. E o Piauí continua consumindo apenas 1 gigawatt. Ou seja, o Piauí produz 7 vezes o que consome. Nós viramos, portanto, exportador de energia. E mais, exportador de energia quase 100% limpa. O número do Brasil é na casa de 90%, do Nordeste é 95%, do Piauí é 99,75%. Ora, isso se transformou, portanto, num ativo. Ainda que isso não impacte o dia a dia das pessoas, por isso que muitas não percebem a importância disso, é mais ou menos como o agronegócio lá no sul do Piauí. As pessoas aqui de Teresina, do norte do estado, demoraram, e algumas ainda não se deram conta da pujança que ali temos. A mesma coisa é a energia. Então, esse é um ativo que o Piauí tem, que o Nordeste tem, e talvez seja, na verdade, eu tenho convicção disso, a principal oportunidade
para industrializar o Nordeste e o Piauí. Porque a maioria das tentativas de industrializar o Nordeste e o Piauí foram, a meu ver, artificiais, baseadas em incentivos fiscais gigantescos para poder atrair indústrias que sequer foram capazes de fazer o Nordeste ultrapassar 14% de participação no PIB. Há 50 anos, o Nordeste não ultrapassa 14% do PIB do Brasil, mesmo tendo 27% da população. Que industrialização é essa? Que não mudou o patamar. Você vê, por exemplo, o Centro-Oeste, que ultrapassou uma participação no PIB muito superior à participação na população, a ponto do Centro-Oeste ter um PIB per capita maior do que o PIB do Brasil, PIB per capita médio brasileiro. Ou seja, houve lá, no caso, a agroindustrialização. Se usou uma vocação natural, se tornou competitivo. Note que o Centro-Oeste está a 1.000 quilômetros da costa, produz algo que tem que ser transladado 1.500 quilômetros, às vezes, para poder ser exportado. Mas se aproveitou uma vocação natural. A vocação natural do Nordeste brasileiro é a vocação da energia limpa. A agropecuária também e o turismo. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Então, o grande interesse de sediarmos uma conferência dessa, senhoras e senhores, estudantes, empresários, acadêmicos, é aproximá-los da realidade, das discussões de vanguarda. Energia solar, energia eólica, armazenamento de baterias, termosolar, hidrelétrica, hidrogênio, amônia, indústria verde em geral, tudo isso vai ser discutido nesses painéis. E, portanto, a oportunidade que a comunidade piauiense vai ter de beber na fonte das principais instituições e players do setor. Então, eu realmente me entusiasmo. Enquanto eu for governador, nós vamos continuar, Cláudio Providas, apoiando este evento, para ele a cada ano ser maior, ser melhor. E veja, é um evento técnico, aqui não é um evento político. Só na abertura aqui que político fala, tá? Mas o objetivo é aproximar das discussões técnicas, porque o segredo está no detalhe, nesse caso. Então, a gente tem que estar na frente dessas discussões. Então, 4.500 inscritos, 35 painéis, é a prova de que a gente está conseguindo, né, criar esse ecossistema aqui no Piauí, para que os piauienses, nascidos aqui ou que adotaram essa terra, aproveitem as oportunidades. E não apenas os que virão de fora para cá. Esse é o nosso objetivo. Que o nosso povo aproveite as oportunidades. Tanto na geração, transmissão, distribuição, como consumo da energia, sobretudo na área industrial, que é o que vai gerar emprego de qualidade para o nosso povo, que é o que vai possibilitar mais oportunidades concretas para a nossa juventude, em várias áreas do Estado, até porque nós temos essas unidades geradoras espalhadas. O tema da bioenergia, que aí é uma interseção do agro com o tema da energia limpa. A bioenergia, o etanol de cana-de-açúcar, o etanol de milho, o biodiesel de soja. Daqui a pouco nós vamos ouvir falar muito em biometano, em SAF, que é o combustível sustentável da aviação. Isso tudo é o que o mundo todo está discutindo de manhã, de tarde, de noite. Claro que ainda teremos um longo período em que o petróleo, o gás, vai ser importante. E nós temos que aproveitar, pelo menos quem tem. O Piauí não tem petróleo e gás, então nós só falamos de energia verde. Mas o Brasil tem que aproveitar também essa oportunidade. Mas sempre com foco na transição. Porque você imagina, os países que estão
mais avançados na transição energética são, coincidentemente, os que têm a maior riqueza de óleo e gás. Por que será? Estão apostando contra eles mesmos ou eles têm ciência de que a transição energética é inexorável? Claro que é, porque é inexorável. Claro que não vai ficar o império do óleo e do gás por mais 100 anos. Tem gente que diz que é 10, tem gente que diz que é 20, tem gente que diz que é 30, mas a transição. Então, a gente tem que aprender a olhar num horizonte um pouquinho maior de tempo para a gente poder aproveitar as oportunidades. Então, o Piauí realmente tem condições naturais e institucionais para liderar essa agenda, assim como outros estados do Nordeste do Brasil estão na mesma direção. Foi dito aqui que nós já somos o terceiro maior produtor de energia solar e eólica. Produzimos mais de 10% da energia solar e eólica do Brasil. O Brasil já é o quinto do mundo. Você tem a China lá na frente, disparado em primeiro lugar, os Estados Unidos, e depois ali já um pouco embolado, o terceiro, quarto, quinto produtor do mundo. E mesmo esses países têm suas empresas se expandindo para o Brasil e para outros países. É o caso da SPIC, chinesa, com quem me reuni hoje, tem um parque solar de 800 megawatts. Só esse parque solar é quase o consumo do Piauí todo. Está investindo ali em Brasileira, cidade do norte do Piauí. A CGN, também chinesa, investe lá em Ribeira do Piauí, em Lagoa do Barro do Piauí. Acredito que 99% dos que estão aqui sentados nunca foram em Ribeira e nem em Lagoa do Barro. Quem foi em Ribeira do Piauí alguma vez? Os políticos aqui acho que já foram todos, né? Ribeira do Piauí, quem foi? Aí não dá 10%. Lagoa do Barro, quem já foi lá? Ó, rapaz, mais gente. Pelo menos a turma de Cega tá foi. Então, às vezes, não conhece. Quem não vê, né? Quem não vê, o coração não sente. A Regina já foi lá. Foi agora, recentemente, entregar umas casas lá perto. Mas só para dizer a vocês que é isso, pessoal. É uma pujança que tem que virar emprego de qualidade para o nosso povo. Então, se os outros países, as estatais de outros países, estão vindo aqui investir, será que estão vindo? Por quê que estão vindo? É porque a oportunidade é evidente, as condições naturais são óbvias, a abundância de sol, de vento, de água, de terra. Tem lugar que não tem terra, tem lugar que não tem espaço para botar. Aqui tem espaço, tem sol, tem vento, tem energia elétrica no grid, limpa. Então, minha gente, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Então, eu já falei demais, vou estar no próximo painel. Quero agora aqui agradecer a todos vocês. Aqui a nossa querida Juliana Morrone, que vai mediar o nosso painel e que tem tudo a ver com sustentabilidade. Aqui o PNUD, na pessoa do Cláudio Provida, sem sombra de dúvida, ter o PNUD como co-realizador é a certeza de que o evento vai ter realmente uma curadoria bastante profissional, junto com o nosso Juan, que é o professor da UESP, que é o curador do evento. Então, muito obrigado ao PNUD. Aqui o BNDES, na pessoa da Maria Fernanda. Não sei se vocês prestaram atenção. Aqui foi anunciado, pessoal, 10 bilhões de reais só para o Nordeste. E não vai ficar só nisso, não. Essa é que é a exclusiva. As outras linhas, Maria Fernanda, estão disponíveis para o Nordeste também. Mas é só porque eu quero dizer que, na minha presidência do Consórcio Nordeste, o que eu estou mais lutando é para que a torneira do crédito não seja um fator de ampliar a desigualdade regional no Brasil. Não adianta eu ter os programas sociais priorizando o Nordeste, porque é onde tem a população majoritariamente mais pobre, se na outra ponta do crédito, do financiamento, a irrigação for no contrário. Então, a minha briga, a minha luta é para que toda instituição financeira do Brasil que trabalhe com recursos subsidiados, o Nordeste fique com pelo menos 14% de participação. E essa não é a realidade atual. Por isso que essa chamada Nordeste, que foi anunciada hoje, que nós vibramos e agradecemos,
capitaneada por Sudene, BNDES, Banco do Brasil, FINEP, né, ajude a corrigir essa distorção. E eu digo além, nosso sonho é que se estabeleça a cota do Nordeste em cada linha. Do mesmo jeito que o BNB, quando vai dividir o dinheiro entre os estados do Nordeste, é feito um valor para cada estado. E se ele não pegar o estado, as empresas do estado não pegarem aquele valor, aí sim redistribui. Mas nós temos que ter a chance, né? Porque o crédito é o outro ponto fundamental para o desenvolvimento econômico. Então, a presença da Maria Fernanda aqui, que também é nordestina, né, nos dá uma boa sinalização nessa direção. Aqui, agradecer os reitores da universidade, a reitora Nadir, da Universidade Federal, o reitor Evandro, da Universidade Estadual, está aqui também o João Paulo, da Federal do Delta do Parnaíba, também o professor Paulo, do IFP, muito importante o engajamento dos senhores. Eu tenho dito que cada vez mais a gente tem que financiar pesquisa e estudos que estejam conectados com a realidade econômica do Estado. Os poucos recursos que nós temos que ser usados para isso. E, portanto, eu tenho orientado o Xavier da FAPEP, que as bolsas de pesquisa que o Estado do Piauí financia sejam quase 100% voltadas para as nossas vocações econômicas. Temos que abrir cada vez mais as universidades para o setor produtivo e vice-versa, para que o investimento em P&D, em ciência, tecnologia e inovação, vire, de fato, ganhos de produtividade. Vire, de fato, ganhos de produtividade para o nosso povo. Senão fica parecendo que é um mundo paralelo. A universidade não é um mundo paralelo, é para ser um mundo integrado ao setor produtivo, cada vez mais integrado ao setor produtivo. E aqui agradecer o senador Marcelo Castro, o doutor Vinícius, representando a Assembleia, a bancada federal na pessoa do Flávio Nogueira e do Júlio César, o ex-governador Wilson Martins, o ex-governador Freitas Neto, a ex-governadora Regina Souza também aqui, nos dá a honra da sua presença. Aqui o Sávio Normando representando também o prefeito Silvio Mendes, o vereador Venâncio representando a nossa Câmara Municipal e também aqui a doutora Carla Iasca representando a Defensoria Pública. E todos os prefeitos na pessoa do Adimaelto Bezerra, presidente da PPM. Agradecer também ao Sistema S, grande apoiador das iniciativas do governo do Estado. Então, só para concluir, cada setor econômico que nós colocamos como prioridade, nós temos que ter um evento grande, de grande porte, para a gente estar sintonizado com a sociedade piauiense. Então, transição energética, nós temos aqui o Brasil Energy. A área do turismo, nós tivemos aqui no Centro de Convenções a FETU e teremos os summits. Na área de economia digital, temos a Campus Party. Em breve teremos um evento na área de mineração, que o Piauí começa a despontar. E, claro, também a área de saúde e biotecnologia, que é uma área de referência para nós aqui do Piauí. Então, a ideia é que a gente tenha, meu querido Cláudio Providas, uma visão clara. O governo tem que ser claro. Se o governo é um agente econômico importante, a gente tem que ser claro naquilo que a gente acredita que é vocação do Piauí. E transição energética é o carro-chefe. Muito obrigado.